Parece-me que cada pessoa em sua vida conheceu pessoas que puxam para o fundo, no verdadeiro sentido da palavra. Eu geralmente tinha uma conversa curta com essas pessoas e nunca tive problemas com elas, ao contrário da minha esposa, que tinha uma irmã muito ruim e eu não conseguia convencê-la a não se comunicar com ela de forma alguma. Com licença, senhor, perguntou o homem à minha esquerda, posicionado do lado de fora da janela do meu carro. Claro, vá em frente, respondi. Pergunte o que quiser. Não foi bem isso que eu quis dizer, ele esclareceu. Quero saber o que você está fazendo. Não me passou despercebido que o homem que fez a pergunta estava vestido com um uniforme de policial da cidade. Eu não estava tão embriagado a ponto de não reconhecer esse fato. Apesar do meu estado um tanto embriagado, eu estava totalmente consciente. E, naquele momento, eu estava em grande parte indiferente à maioria das coisas, particularmente ao que eu considerava perguntas sem sentido, independentemente do questionador. Estou apenas sentado aqui, aproveitando o luar refletindo no lago, tomando meu uísque Single Barrel Select. É uma visão bem calmante, respondi. Não quero soar pretensioso, mas aprecio o sabor deste uísque em particular, e investi mais para apreciá-lo. Além disso, é um pouco superior às opções misturadas disponíveis, pelo menos por enquanto, e há algo sobre o luar que é bem relaxante. Senhor, você está sob influência? Perguntou a voz. Quase, admiti. Pretendo chegar lá em breve. Hoje à noite espero apagar algumas células cerebrais. Gostaria de apagar alguns milhões desses pensamentos irritantes que me dizem que amo a mulher com quem sou casado. Idealmente, eu chegaria a um ponto em que me separar dela não pesaria muito para mim. Tudo bem, podemos discutir isso em um momento, a voz continuou. Mas você percebe que dirigir um veículo motorizado enquanto está embriagado é um crime? Sim, senhor, eu percebo, eu respondi. No entanto, gostaria de enfatizar que não estou dirigindo um veículo motorizado. Estou simplesmente sentado em um, apreciando uma bebida e ficando embriagado. Este veículo foi modificado para impedir a operação ou movimento se o motorista estiver sob influência. Para iniciar qualquer ação, o motorista deve inserir um PIN de 4 dígitos e soprar neste dispositivo. Fiz um gesto em direção ao canudo posicionado acima do interruptor de ignição. Qualquer teor de álcool que exceda 3/4 do limite legal torna o veículo inoperante. Certamente não sou capaz de dirigir este veículo. A voz notou a luz interna iluminada e o rádio ou sistema de som funcionando. Sim, tudo está operacional, confirmei. Quero luz suficiente para evitar derramamentos enquanto sirvo meu uísque. Eu poderia ouvir música se quisesse, agora só quero um pouco de barulho de fundo. A temperatura está fria o suficiente para não precisar do ar-condicionado. Também gostaria de mencionar que, embora o motor possa dar partida automaticamente ocasionalmente para recarregar a bateria, o carro não pode ser engatado e dirigido, acrescentei. Então, se importa em explicar por que você está sentado aqui em um parque da cidade bebendo? A voz perguntou. Eu o examinei de perto. Bem, senhor, eu comecei. Eu precisava de um lugar para sentar e reunir meus pensamentos. Casa não é propícia para isso no momento. Eu me perguntava como ele reagiria à minha maneira alterada de falar. Não precisa me ligar, senhor. Um policial serve ou você pode usar meu nome, Gary, ele sugeriu. Posso ver sua carteira de motorista? Eu a entreguei a ele e ele a passou para seu parceiro. Eu tinha certeza de que ele já tinha verificado o número da placa para verificar a propriedade. Talvez ele estivesse apenas confirmando a identidade do motorista. Eu quase ri. Embora eu pudesse compreender um pouco da retórica politicamente correta que a sociedade estava jogando em nosso caminho, a ideia de policiais fornecerem seus primeiros nomes em uma situação sem confronto era um pouco demais. Esse cara, no entanto, parecia imperturbável. Em vez de seguir a rotina de 3 sílabas do escritório, senhor, pensei em manter a simplicidade e apenas chamá-lo de senhor, comentei. Ele me examinou por um momento e então abriu um sorriso. Você não está tão embriagado, está? Ele perguntou, sentindo meu tom sarcástico. Ah, eu estou tão bêbado assim, eu respondi. Acontece que eu não sou tão estúpido e consigo me virar.
Pelo menos por enquanto, eu realmente não me importo se eu acabar bêbado demais para aguentar. Notei o parceiro do policial se aproximando para devolver minha carteira. Eles não pareciam ter pressa de sair, mas também não me instruíram a sair do carro. Pensei sobre isso. Eles ficaram ali sem jeito, me observando sem aceitar minhas ofertas de uma bebida ou de sentar no meu carro e relaxar. Por fim, o sargento deles chegou e conferiu com eles. Presumi que eles tinham verificado rapidamente minha identidade quando o oficial inicial retornou, circulou o carro e sentou-se no banco do passageiro. Que tal batermos um papo, Sr. Jacobs? Achei o rapaz simpático. Informei a ele que o último Sr. Jacobs que conheci era meu pai e que meu nome era John. Ele sorriu e assentiu, então perguntou se havia alguém que ele precisava contatar para mim. Balancei a cabeça e mencionei que, a menos que fosse legal para mim continuar bebendo, ele poderia ligar para meu advogado. Beber álcool é permitido no parque até às 2 da manhã, ele explicou. Então eu vou ficar sentado aqui até lá, ou até que eu esteja pronto para ir embora, e eu vou chamar um Uber ou minha filha para me pegar. Eu vou precisar falar com ela de qualquer maneira. A propósito, por que você decidiu se juntar a mim? Eu obtive permissão especial. Não sei bem o porquê. Meu sargento me disse para sentar com você e conversar, ele revelou. Por quê? O que você sabe sobre mim? Eu perguntei. Não muito. Tudo começou com uma ligação de rotina sobre um homem bebendo em um carro no parque. Depois que identificamos você, minhas ordens foram para iniciar uma conversa, então aqui estou. Honestamente, não tenho certeza do que isso implica. Meu sargento sugeriu tomar uma bebida se a situação exigir, e ele aprovaria. Só isso me faz pensar que há mais nessa história, mas não vou tomar cerveja nem uísque. Você tem refrigerante ou água? O jovem policial perguntou. Isso é uísque de barril único. Diluir é quase um sacrilégio, exclamei com um sorriso. No entanto, pode haver um refrigerante que você gostaria no cooler atrás do seu assento. Gosto de manter algumas opções com cafeína estocadas. Ele estendeu a mão para trás para abrir a unidade de refrigeração embutida. Que tipo de carro é esse? Parece um pequeno híbrido comum por fora, mas tudo nele é de alta tecnologia. Este não é um carro comum, ele observou. Quem é você? Eu ignorei a confusão aparente do jovem policial e direcionei a conversa para uma direção diferente perguntando, você é casado? Ele balançou a cabeça. Bem, não serei por muito mais tempo. Você já pensou sobre casamento, particularmente sobre a santidade do casamento? Fidelidade versus infidelidade? Sim, eu já. Diel hesitou. Eu esperava que minha esposa não me traísse e eu com certeza não trairia. Eu tinha uma namorada que achava que, como não éramos casados, ela poderia fazer sexo com quem quisesse. Não estamos mais juntos, não depois que a peguei com um outro cara em nosso apartamento. Perguntei como ele reagiu. Quase fiz o suficiente para ser expulso da força. Empurrei minha arma de serviço em sua virilha por trás e ameacei explodi-los para o reino do além. Ele estava com ela quando cheguei em casa. Se eu soubesse que eles estavam gravando o encontro, eu ainda poderia ter tentado o soco na virilha, mas não teria sacado minha arma. Eu ri e estendi meu punho para um toque de punho. Ele respondeu com um sorriso. Naturalmente, ele implorou, chorou e quase entrou em pânico, tentando registrar uma queixa mais tarde. No entanto, quando foi levado de lado, ele foi avisado de que prosseguir com o assunto poderia levar a dificuldades significativas, possivelmente exigindo que ele mostrasse identidade a cada poucos quarteirões se ousasse andar pela rua. Ele também foi avisado de que até mesmo cuspir na calçada poderia resultar em prisão. Entendendo a mensagem, ele decidiu deixar a cidade. Eu, por outro lado, recebi uma carta de repreensão, um gesto concedido apenas porque um oficial sênior havia enfrentado uma situação semelhante alguns meses antes, e eles o acobertaram. Bem, essa é uma história mais interessante que a minha, admiti. Eu adoraria ter flagrado o cara no ato com minha esposa. Eu poderia ter puxado o gatilho, ou pelo menos pregado suas partes íntimas. Mesmo que ele seja metade do meu tamanho e uma dúzia de anos mais novo. Gary olhou para mim.
Tudo bem, então sua esposa está traindo e você sabe quem é, ele observou. Eu assenti, reconhecendo sua percepção. Você não os pegou no ato? Eu balancei minha cabeça. Dona, minha esposa, me atingiu com a clássica frase, precisamos conversar. Sem nem começar com um mel. Eu tinha tanto respeito quanto Rodney Dangerfield, contei. Depois de um longo dia de trabalho, entrei pela porta e lá estavam eles. Minha esposa e minha cunhada, ambas com pequenas malas prontas. Eu caí direto em uma emboscada. Droga, Gary exclamou. O que aconteceu? Ouvi dizer que sou um bastardo inútil, comentei, tomando um gole do meu uísque. Bem, não com essas palavras exatas. De acordo com minha esposa, ela encontrou alguém mais excitante e mais em sintonia com suas necessidades do que eu. Doris, sua irmã, está sentada ali sorrindo, ouvindo. Eu pergunto sobre o que ela está falando, e ela diz que encontrou um homem de verdade que prioriza suas necessidades e a faz se sentir uma mulher de verdade, expliquei. Sua irmã acena como um daqueles cachorros bobleade que você costumava ver na janela traseira de um carro. Então ela insiste, ele tem dinheiro de sobra para sustentá-la da maneira que ela merece. Então, sem discussões ou conversas sobre divórcio, é melhor você embarcar e deixá-la se divertir sem nenhuma besteira. Ela continua mencionando que o cara é capaz de satisfazer as duas sexualmente, então, aparentemente, as duas mulheres estão apaixonadas por esse cara. Isso realmente doeu. Não a parte sobre ela ter traído. Eu ainda não tinha processado isso completamente. Foi a percepção de que falhei em suprir as necessidades dela e fazê-la se sentir uma mulher. Estranhamente, esse foi meu pensamento inicial. E o fato de que eu não podia ou não apoiei ela. Tenho que admitir, isso me deixou confuso. Dona nunca reclamou da nossa vida sexual antes, então sei que sou adequado nesse departamento e a trato bem. Mas a parte de apoiar o estilo de vida dela é simplesmente imprecisa. Você acha que eu modifiquei este carro para evitar ser pego dirigindo sob efeito de álcool? Eu fiz isso porque meu cunhado era um bêbado crônico e eu estava tentando protegê-lo. Eu queria fazer minha parte como membro da família estendida. Ele teria que entrar na caneta e soprar no analisador antes de dirigir para casa depois de beber. Eu sempre suspeitei que seu consumo excessivo de bebida provavelmente era devido à sua esposa difícil. Ele era um cara legal que ficava com ela pelo bem dos filhos, mesmo que eles já estivessem crescidos. O idiota não conseguiu fazer o carro funcionar uma noite, aceitou uma carona de um dos amigos bêbados e os dois morreram. Peguei o carro de volta. Vamos voltar para sua esposa, Sr. Jacobs, o jovem policial disse pacientemente. Eu disse a ele para me chamar de John. Certo, John, então me conte sobre o resto do seu encontro com sua esposa. Eu dei um sorriso. Você está gravando isso? Ainda estou tentando entender por que você está aqui comigo. Você tem um diploma de psicologia ou algo assim? Isso é algum tipo de intervenção VOC? Eu perguntei enquanto tomava um gole. Não que eu me importe. Eu vou ficar aqui sentado e beber até você me prender ou eu precisar ir ao banheiro. Ah, entendi. Você está esperando que eu saia, me pegue por intoxicação pública ou mijando em público. Gary balançou a cabeça. Não, nenhuma dessas coisas é mais do que uma multa menor. Meus superiores decidiram que eu deveria lhe fazer companhia, então aqui estou. Meu diploma é engenharia. Eu fui para a escola através de um programa HOT, fiz meus 4 anos no exército e acabei aqui na força policial há 2 anos. Engenharia, hein? Eu pensei. Bem, talvez mais tarde eu faça um tour para vocês de como esse carro é configurado. Você pode achar interessante. Mas voltando à minha história. Minha esposa, Dona, acabou de me chamar de pedaço de merda inútil. Não foram as palavras exatas dela, mas a mesma ideia. A irmã dela entrou na conversa. Elas pegaram suas coisas e saíram rindo. Dona disse que discutiríamos isso quando ela chegasse em casa no domingo, mas duvido que eu esteja lá para isso, murmurei. Tenho uma filha que se formou recentemente na faculdade e preciso ligar para ela. Mas estou um pouco assustada. Ela está naquela idade vulnerável,
tentando dar um pontapé inicial na carreira e na vida social enquanto vive sozinha pela primeira vez. Como eu conto a ela que a mãe dela está me traindo? Pior ainda, e se ela já sabe e tem medo de me contar? Pior ainda, e se ela sabe e apoia a traição da minha esposa? Eu não consegui lidar com essa traição. Comecei a tremer, quase perdendo o controle. Ei, cara! Gary interrompeu para me tirar do sério. Quero dizer, John. Sr. Jacobs. Ele fez uma pausa para reunir seus pensamentos. Vamos dar um passo de cada vez. Você ainda não falou com sua filha, certo? Eu assenti e então balancei a cabeça, sem saber como responder. Conte-me sobre ela, Gary sugeriu. Eu relaxei um pouco. Eu estimo minha filha. Ela entrou em nossas vidas apenas um ano depois que minha esposa e eu nos casamos. Nós nos casamos durante nossos dias de faculdade, e minha esposa deixou claro que um filho era nosso limite, apesar dos meus desejos por mais. Surpreendentemente, minha filha é, sem dúvida, minha. Ela até compartilha uma semelhança comigo e com as outras mulheres da minha família, embora, felizmente, ela não seja tão feia quanto eu. Gary riu, aliviando o clima. Ela é incrivelmente brilhante e optou por seguir ciência da computação em vez de engenharia, apesar de sua aptidão para ambas. Talvez você devesse ligar para ela agora, sugeriu Gary. Hesitei e balancei a cabeça. Ele deu de ombros, mas eu podia sentir que ele não abandonaria a ideia. Mais tarde, talvez. Eu concordei relutantemente, não muito animado com a perspectiva. Não quero deixar meu carro aqui, e vou precisar de uma carona quando fizer. Preciso resolver isso. Só não estou pronto para ir embora. Isso é parte do que está na minha mente. Estou criando estratégias para seguir em frente. Se você continuar bebendo esse uísque, não vai se lembrar de nenhum desses planos, Gary avisou. Claro que sim, respondi. Tenho um gravador ativado por voz funcionando, tenho feito anotações. Desculpe, eu deveria ter mencionado isso antes. Nossa conversa é gravada automaticamente. Presumi que sua câmera corporal estava ligada. Espero que tudo o que eu disser seja gravado, então você sabe com quem sua esposa está saindo? Gary perguntou. Eu assenti. Naquele momento ele recebeu uma chamada no rádio e se afastou do meu carro. Depois de alguns momentos, ele retornou. Sr. Jacobs, qual é o seu papel na Async Robotics? Ele perguntou. Dei de ombros e mencionei ser engenheiro. Gary sorriu. Mais do que isso, um engenheiro muito sênior, certo? Eu assenti. Isso ficou mais complicado do que uma simples conversa. Meu capitão mencionou você como o homem por trás de algumas próteses de ponta. Ele acabou de falar comigo. Você foi responsável por fazer a filha dele andar novamente, desenvolvendo um protótipo para a função dos membros. Eles auxiliam os membros existentes a funcionarem normalmente. É por isso que estou aqui falando com você. Ele pessoalmente solicitou uma atualização. Ele está claramente interessado em você. Por favor, Sr. Jacobs, não estrague isso para mim. Eu sabia que ele deveria manter parte do que disse em sigilo. Fiquei curioso sobre como Ed descobriu que seus oficiais tinham me contatado. Suspeitei que ele tinha marcado meu nome para notificação imediata sobre qualquer coisa relacionada a mim. Embora não seja totalmente legal, na minha opinião, foi reconfortante que ele estivesse cuidando de mim. Eu conhecia Ed desde o ensino fundamental e depois que sua filha adolescente sofreu um acidente de barco há 2 anos, resultando na perda de sua perna direita. Ele me permitiu usá-la como cobaia para um dos meus protótipos. Agora, graças ao resultado bem-sucedido, ela estava andando novamente. Ed e eu tínhamos mantido um relacionamento próximo, então fiquei feliz em ajudar. Gary ofereceu, eu gostaria de levá-lo para casa, senhor. Eu recusei firmemente, dizendo, que tal eu levá-lo para um hotel? Você pode dormir para se recuperar da bebedeira e encarar o dia de amanhã com uma nova perspectiva. Sério? Você espera que eu olhe para o mundo amanhã com algo melhor do que eu olho para Daibar? Eu retruquei, não, eu disse uma nova perspectiva. Isso significa uma cabeça limpa.
Gary explicou, tome decisões racionalmente e não nublado pelo álcool. Expressei minha preferência por álcool e insisti que ainda não estava pronto para ir a lugar nenhum. Ele deu de ombros. Ele tentou desviar minha atenção perguntando sobre as próteses nas quais eu estava trabalhando. Eu informei que era apenas uma faceta da nossa empresa com vários projetos em andamento. Também estávamos envolvidos no desenvolvimento de recursos para carros autônomos, o que despertou seu interesse nos aspectos técnicos. Curioso sobre nossas outras iniciativas, ele perguntou sobre projetos adicionais. Iniciamos uma série de robótica operada por voz projetada para melhorar a qualidade de vida de indivíduos com paralisia. O objetivo era dar a eles maior autonomia em suas atividades diárias. Isso incluía cadeiras de rodas motorizadas controladas por voz e dispositivos mais avançados, como braços robóticos capazes de pegar objetos e auxiliar na alimentação. Nós até nos aventuramos em um projeto que visava fornecer assistência na higiene pessoal. Infelizmente, enfrentamos um pequeno contratempo quando um dos nossos testadores ficou excessivamente entusiasmado e exclamou: "Bem, bata na minha bunda e me foda cru." Parei para observar o quão de perto Gary estava prestando atenção. Ele olhou para mim por um momento e caiu na gargalhada. Era evidente que ele compartilhava um senso de humor semelhante ao meu. "Diga-me, por que você escolheu se tornar um policial?" Eu perguntei. "Você parece ter as habilidades técnicas e as qualificações certas. Por que você não se candidatou a Async Robotics?" Eu me inscrevi. Eles não estavam contratando. Recebi uma carta dizendo que eles manteriam meu currículo arquivado, Gary explicou. Eu sabia que era apenas uma maneira educada de me rejeitar e meu currículo provavelmente acabou no lixo. Além disso, eu precisava de um emprego com salário decente perto de casa. Minha mãe precisava de assistência financeira e minha irmã está na faculdade. É o que é. Eu não estava tão embriagado a ponto de ignorar o potencial desse jovem. Envie-me seu currículo diretamente e venha me visitar em alguns dias. Tenho alguns problemas pessoais para resolver primeiro, mas vou ver o que posso fazer, se você ainda estiver interessado nessa carreira. Ele gaguejou um obrigado, então respirou fundo e se concentrou novamente na conversa. Ele estava determinado a não se desviar ou potencialmente ser subornado. "Como você descobriu o nome do cara com quem sua esposa está saindo?" Ele perguntou. "Eu segui minha esposa e sua irmã até o Marriott. Ninguém presta atenção em um pequeno sedã híbrido como esse. Eu os observei encontrando o cara no saguão. Foi só isso que precisou." O cara abraçou e beijou minha futura ex-esposa e minha cunhada. Gary olhou para mim desconfiado. Ele não disse o óbvio, mas eu conheci o indivíduo. Eu conheço o canalha, babaca bajulador. Estou curioso para saber se ele intencionalmente partiu para me trair ou se ele está apenas brincando, mas ele certamente não é o cara rico e abastado que minha esposa pensa que ele é. Eu presumo, Sr. Jacobs, ou devo dizer John, que você provavelmente está aproveitando um estilo de vida confortável como um engenheiro sênior. Sua idade e a maneira como você discute seu trabalho sugerem um certo nível de senioridade. Estou curioso sobre por que sua esposa acredita que precisa de mais apoio financeiro. Isso é algo que ela mencionou apenas para agitar você? Bem, você está se perguntando se Donna está simplesmente buscando excitação ou se ela está genuinamente procurando negociar por um parceiro mais rico, eu respondi. Provavelmente é um pouco dos dois. Costumávamos ter uma vida sexual bastante ativa algumas vezes por semana. Tenho apenas 45 anos e ainda estou forte nesse departamento, ou pelo menos acredito que sim. Minha esposa pode argumentar o contrário. Nós iniciamos as coisas mutuamente e parecia que éramos compatíveis. Acho que ela está apenas se sentindo inquieta e talvez a influência da irmã esteja plantando ideias na cabeça dela. Minha cunhada é bem impulsiva. Ela poderia ganhar algumas centenas de dólares jogando, ganhar um pequeno prêmio, então, acabar perdendo tudo, indo ao caixa eletrônico para mais. Ela justificaria dizendo que ganhou uma vez, então é provável que aconteça novamente. No final da noite, ela estaria bêbada e quebrada. Apesar de ter um emprego decente que deveria ser suficiente, ela está sempre lutando financeiramente, mal conseguindo pagar suas contas, mesmo que seus filhos já estejam crescidos e fora de casa.
Minha esposa constantemente a socorre, o que tem sido uma fonte de desacordo. Suspeito que ela frequentemente empresta dinheiro à irmã e geralmente fico quieto sobre isso. Depois que meu cunhado faleceu, Doris começou a namorar homens diferentes e eu também fiquei fora dessa discussão. Acredito que o aspecto financeiro é uma grande preocupação para minha esposa. Não trago dinheiro suficiente para a satisfação dela. Apesar de nós dois termos renda dupla, com ela trabalhando como administradora escolar, levamos uma vida confortável. Moramos em uma casa modesta, mas adorável, e eu cobro as despesas da faculdade da nossa filha para poupá-la de empréstimos estudantis. Jantamos fora semanalmente em bons restaurantes, viajamos algumas vezes por ano, e ela ocasionalmente compra joias, especialmente durante cruzeiros. No entanto, ela deseja carros mais sofisticados, embora os nossos tenham apenas alguns anos. Ela ficou chateada quando adquiriu um carro da minha cunhada em troca de um resgate, alegando que um híbrido simples está abaixo do nosso status, apesar das modificações. Embora ela dirija um pequeno coupé esportivo, ela quer mais. Ela insiste que eu deveria pedir um aumento, acreditando que isso resolveria nossos problemas financeiros. Sei que poderia conseguir um, mas temo que ela gastaria renda extra ou daria para a irmã, deixando-nos na mesma situação. Não mencionei que meu irmão tem uma casa melhor ou pelo menos maior que a minha, mas ele também tem mais filhos. Eu informei Dona anos atrás que não precisávamos de uma casa maior com quartos sem uso, mas ela permaneceu firme em não ter mais filhos. Não quero parecer insensível, mas parece que sua esposa pode estar infeliz por você não estar pressionando por um aumento. Ela acredita que você deve exigir isso, mesmo que considere seu estilo de vida confortável. Ela acha que pedir é tudo o que você precisa fazer, e você está se recusando, Gary sugeriu. Bem, parte do problema é que meu irmão é meu chefe, expliquei. Gary olhou para mim confuso. Sim, Bob é o CEO e gerente geral. O problema é que nós dois recebemos a mesma renda, algo que minha esposa sabe. Ela só acha que nós dois estamos nos subestimando. Eu estava relutante em revelar o restante da história, especialmente para um homem que eu não conhecia bem, que parecia ter acesso a mais detalhes sobre minha vida pessoal do que o necessário. Bob e eu não apenas trabalhávamos na Sync, mas também éramos donos dela, embora por meio de nosso fundo, que detinha o controle acionário. Nós deliberadamente definimos nossa renda em um nível confortável e não extravagante. Enquanto meu irmão mais velho Bob tinha formação em engenharia, ele gravitou em direção ao lado empresarial e fez um MBA. Após a graduação, ele iniciou uma pequena empresa especializada em unidades de controle computadorizadas para vários eletrônicos. Utilizamos fundos de nossa herança seguramente mantidos em um fundo que havia financiado nossa educação universitária. Mesmo antes de eu me formar, Bob me contratou para a empresa, e durante minha busca por um diploma avançado, recebi um salário. Naquela época, eu era casado e tinha um filho, então a renda extra foi bem-vinda por minha esposa. Estranhamente, nunca nos preocupamos em esclarecer a estrutura organizacional da empresa, permitindo que nossas famílias presumissem que nossas posições seniores eram resultado de nosso envolvimento de longa data desde seu início. Ao longo dos anos, empregamos talentos especializados para administrar a empresa, e nosso departamento de recursos humanos cuidou da maioria das contratações. Enquanto o fundo protegia a empresa, nossos bens pessoais estavam sujeitos às leis de propriedade comunitária, uma preocupação que passou pela minha cabeça quando Gary e seu parceiro se aproximaram da minha janela mais cedo. Então sua esposa acredita que você é muito leniente para afirmar seu valor com seu irmão e exige uma compensação justa, Gary deduziu. Eu simplesmente assenti em concordância. Ele não expressou explicitamente ou perguntou, mas eu podia sentir sua curiosidade sobre se eu era percebido como fraco. Talvez fosse assim que minha esposa me via. No entanto, encontrei contentamento no meu trabalho e no meu estilo de vida atual. Nossa qualidade de vida poderia melhorar se ela não gastasse nosso dinheiro de forma imprudente com a irmã dela. Você já tomou alguma decisão? Ele perguntou. Eu simplesmente o informei da minha intenção de pedir o divórcio. Eu não estava mais disposta a tolerar o desrespeito, independentemente dos nossos 24 anos de casamento. Você deveria conversar com sua filha. Pode ser intimidador, mas você precisa ouvir a perspectiva dela, ele sugeriu.
Eu assenti relutantemente. Então ele propôs me levar para casa, e quando eu hesitei, ele comentou: sua esposa não estará lá, mas eu entendo se você não quiser ser visto como o marido rejeitado esperando o retorno dela. Em resposta, levantei meu dedo médio. Ele deu de ombros, sorrindo com a reação. Se fosse eu arrumaria as coisas da minha esposa e estabeleceria meu território. Caso a situação seja como a da minha colega, ela pode simplesmente voltar para casa, proteger alguns itens pessoais, mudar a combinação do cofre se você tiver um, reunir documentos importantes, apenas evitar dirigir por aí hoje à noite. Tenho pensado nisso, admiti. Não queria arriscar ficar bravo e causar danos ou mesmo pensar em queimar o lugar. A ideia passou pela minha cabeça. A casa está paga, e não acho que seja crime se eu não fizer o seguro. Gary balançou a cabeça. Optar por uma noite de bebedeira e uma estadia em um hotel é definitivamente mais econômico do que deixar sua raiva sobrepujar o bom senso e agir impulsivamente. Embora você possa não enfrentar acusações de incêndio criminoso, sua esposa ainda pode processá-lo por danificar seus pertences, mesmo que ela opte por não apresentar acusações de vandalismo. Tenha em mente que ela é dona de metade de tudo. O risco não vale a pena. Ele fez uma pausa, franzindo a testa. Mesmo pegar minha namorada traindo não foi o suficiente para eu expulsá-la, pelo menos não de acordo com a lei. Como ela já estava morando lá, era considerado seu lar, e ela tinha o direito de ficar. Nossas leis de despejo são bem ridículas. Curiosa, perguntei a ele como ele lidou com a situação. Bem, ela conseguiu ficar no apartamento, mas isso não significava que eu tinha que ficar com ela. Eu tirei todos os meus pertences, literalmente tudo. A mobília era minha, então quando terminei, tudo o que restou foram as roupas dela penduradas no armário. O conteúdo da cômoda estava cuidadosamente dobrado no chão, seus artigos de higiene ainda estavam no banheiro, e seu computador, livros e outros itens estavam espalhados no chão. Deixei a comida na geladeira, pois ela comprou um pouco, mas não havia uma única xícara ou prato para ela usar, nem uma panela para cozinhar. Meus amigos ajudaram, servindo como testemunhas para garantir que nada fosse danificado ou interrompido de forma alguma. Não consegui evitar rir. Era isso ou cair no choro quando eu considerasse que aquele capítulo da minha vida tinha chegado ao fim. Meu casamento estava acabado. Eu não ia deixar Dona me tratar daquele jeito. Quando Gary sugeriu ligar para minha filha novamente, eu concordei. Primeiro, pedi para ele me levar a uma farmácia para pegar uma escova de dentes, e depois fomos para um hotel, especificando que não deveria ser o Marriott. Depois de fazer o check-in, liguei para minha filha. Gary ligou para um colega para buscá-lo e, depois de trocar números, ele foi embora. Papai, por que você está em um hotel? Minha filha June perguntou imediatamente. Aconteceu alguma coisa entre você e a mamãe? Eu disse a ela que preferiria discutir isso pessoalmente se ela estivesse disponível. Claro que sim, estou disponível. Saí para jantar com meus amigos, mas estou sempre disponível para você. Estarei aí assim que puder. Depois de desligar, percebi que esqueci de pedir para ela não ligar para a mãe antes da nossa conversa, mas então decidi que não me importaria se ela ligasse. O que está acontecendo? June perguntou assim que abri a porta do meu quarto de hotel. Ela franziu a testa para o meu estado um tanto embriagado. Você estar bêbado significa que a mamãe fez alguma coisa. Imagino que o que quer que ela tenha feito foi estúpido e doloroso. Ela não é burro o suficiente para tentar te expulsar. Você teria se mantido firme. Ela foi embora, não foi? Ela foi embora com a tia Doris. Perguntei a ela como ela descobriu isso. Passei pela casa, mas não parei. O carro da tia Doris está na estrada, mas está estacionado de lado, em frente à sua parte da garagem. Eu não sabia dizer se Monsqueiro estava lá. June disse, ó droga, eles foram juntos para a festa ou o pior? June perguntou a última parte, se aproximando para avaliar minha reação. Eu assenti. Droga, ela exclamou, me agarrando num abraço e me apertando enquanto chorava. Sinto muito, papai. Não consegui conter minhas emoções e comecei a chorar.
Apesar da minha raiva e da dor da minha esposa me deixar, eu sabia que minha garotinha me apoiava. Eu a amava, mas não consigo suportar isso. 24 anos desperdiçados, lamentei. Não desperdiçado, apenas um novo começo, papai. Você me tem, Jun declarou enquanto nos abraçávamos. Fiquei aliviado por ela não ter me pedido perdão imediatamente. Eventualmente eu tive que perguntar, você tinha alguma ideia sobre isso? Algum aviso? Ela balançou a cabeça e fez uma pausa antes de continuar. Bem, eu tinha um pressentimento de que algo estava acontecendo. Ela e a tia Doris têm passado muito tempo juntas. Você deve ter notado isso, Jun mencionou. Eu concordei, lembrando que ela até passava a noite na casa da irmã ocasionalmente. A percepção surgiu em mim. Jun continuou. Doris tem festejado muito, quer dizer, indo a bares, dançando e coisas assim. Ela não disse explicitamente, mas tenho quase certeza de que ela tem tido casos. Ela via um cara e comentava sobre sua bunda fofa. Mamãe mencionou que ela gostaria de poder fazer isso às vezes, então ela rapidamente acrescentava, mas eu sou casada. E ela reclamava que você poderia ganhar mais dinheiro. Só vá pedir um aumento, ela dizia. Jun corou. Eu odeio colocar dessa forma, mas mamãe disse isso várias vezes. Se papai tivesse mais coragem, ele poderia exigir que lhe pagassem o que ele merece. Ele não consegue nem enfrentar o próprio irmão, perdedor. Dei de ombros e mencionei que tínhamos fundos suficientes para viver confortavelmente, se Dona se abstivesse de gastos desnecessários. Ah, eu estou bem ciente. Eu a testemunhei desperdiçar dinheiro, especialmente quando você não me deixava. Você costumava me dar uma mesada durante todo o meu tempo na escola, mesmo depois de cobrir todas as minhas despesas. Você considerou isso meu pagamento por ser um estudante e manter boas notas. Eu tinha que administrar minhas despesas de vida dentro desse valor, ou ficar sem. Acredito que você restringiu minha mesada deliberadamente para que eu pudesse aprender a fazer um orçamento, Jun explicou, parando para olhar o minibar. Não consigo beber essa bebida forte direto. Preciso misturá-la. Você está disposto a pagar a conta do frigobar ou devo ir até a máquina de refrigerantes no final do corredor? Preciso de uma bebida enquanto você me conta o que aconteceu. A ideia me divertiu. Mesmo agora ela estava pensando economicamente. Afinal, ela era minha filha. Primeiro, isso não é podre. É o uísque single barrel de alta qualidade que me custou mais de $50 a garrafa. Mas não vamos nos incomodar com a caminhada. Nós gastaremos o dinheiro. Além disso, metade dele sairá da parte da sua mãe quando liquidarmos nossa propriedade. Expliquei, pegando de um desprevenida. Então você não está disposta a esquecer e perdoar isso? É mais do que apenas um desentendimento sobre dinheiro, Jun comentou. Eu esclareci que era de fato mais, fornecendo um relato detalhado das minhas experiências desde o momento em que voltei para casa até a chegada dela, incluindo observações de sua mãe e tia no saguão do Mariotti. Um policial sentou com você no seu carro e depois te levou até aqui? Ela perguntou, claramente impressionada. Eu assenti. Ele é um bom sujeito, comentei. Inteligente. Ele vai se destacar em tudo o que fizer. Ele me deu alguns conselhos, como não ir para casa e fazer uma cena ou expor todas as queixas da sua mãe no gramado da frente para todo mundo testemunhar. Embora eu não esteja inclinado a manter nada disso em segredo, ela fez sua escolha. E eu fiz a minha. Na minha opinião, não hesitarei em deixar todo mundo saber sobre a infidelidade dela. Ela pode até gostar de ser o item de destaque no menu, disponível para todos. Talvez ela esteja iludida o suficiente para acreditar que pode melhorar, como ela mencionou. Ou talvez ela esteja forçando alguma agenda, tentando me fazer aceitar sua nova decisão. Com isso, quero dizer que ela deve perceber que não pode dividir o mesmo homem com sua irmã a longo prazo. A ideia toda é simplesmente tola. Era ela falando sem parar. Você contemplou tudo isso enquanto estava sentado no seu carro e bebendo, Jun perguntou, ligeiramente divertida. Não sou tão tolo quanto as pessoas pensam, respondi. Posso analisar uma situação.
Sua mãe não sucumbiu de repente a um impulso de ser infiel. Ela e sua tia estavam tramando isso. Deve ter sido algo que estava sendo preparado há algum tempo. Jun assentiu enquanto ouvia. O que me incomodou antes foi o quanto ela pode ter revelado a você, e se você está a bordo. Isso provocou uma reação. Jun olhou para mim, boquiaberta. A expressão se transformou em um olhar penetrante e então suavizou. Lágrimas brotaram. Você não pode acreditar que eu faria parte de qualquer plano para traí-lo, pai. Balancei a cabeça, certa de que ela não tinha a mínima ideia das intenções da mãe. Eu tinha muitos pensamentos esta noite enquanto estava sentada e bebia, como tudo se desenrolou, o que realmente aconteceu, quem sabe, expliquei. Meus pensamentos estavam por todo lugar. Bem, eu posso te dizer isso, June afirmou. Ela pode ser minha mãe, mas isso não vai me impedir de dizer a ela o quão tola eu acho que ela é. Ela então perguntou sobre meus planos de curto prazo. Eu transmiti a abordagem de Gary para lidar com a infidelidade de sua namorada para ela. Ele pode não ser um especialista, mas devo elogiar como ele administrou a situação, comentei. Ele agiu decisivamente, abordou de frente, mas manteve a compostura. Eu aspiro a lidar com as coisas com a mesma calma. No entanto, posso garantir que não há volta para mim. Simplesmente não estou preparado para perdoar isso. Não é um erro de bêbado que pode ser amenizado com aconselhamento, foi uma decisão deliberada para me destruir, para exibir isso na minha cara. Sua mãe pode tentar me convencer de que foi apenas um ato físico ou uma tentativa de chamar minha atenção. Bem, ela errou se essa era a sua intenção, Jim comentou. Você sempre foi duro comigo. Não que eu não pudesse tirar muito de você, mas eu conseguia sentir quando eu cruzava a linha. Seu lábio inferior tremia um pouco quando você estava bravo, e você endireitava os ombros quando sua decisão era final. Foi quando eu soube que o jogo tinha acabado. Acho que não é o momento certo para discutir sobre você me ajudar a persuadir o tio Bob a me dar um emprego na Essink? Jim perguntou com um sorriso. Eu sabia que ela estava se candidatando em outro lugar e tinha algumas ofertas, mas todas eram de fora do estado. Agora, tenho que ficar perto de casa para apoiá-la. Eu ri, mas me senti significativamente melhor sobre as coisas. Eu a encorajei a seguir seu próprio caminho e tomar decisões que fossem do seu melhor interesse, então nunca a pressionei a trabalhar para Bob e para mim. Embora eu adorasse que ela se juntasse aos negócios da família, agora não era o momento certo para essa revelação. Vamos descobrir isso, querida, foi minha única resposta. June e eu passamos algumas horas conversando. Depois de algumas bebidas, ela estava muito embriagada para dirigir, então ligamos para o saguão para pedir uma escova de dentes de cortesia. Ela dormiu na outra cama queen size, e eu a ouvi levantar algumas vezes para usar o banheiro. Acordei com o som do chuveiro ligado. June surgiu completamente vestida, o cabelo úmido. Preciso ir para casa trocar de roupa, depois vou para casa. Você toma um banho, faz o check-out e me encontra lá. Precisamos começar a resolver as coisas, ela ordenou. Nada de café da manhã primeiro, chefe? Eu brinquei. Ela sorriu para o meu sarcasmo e firmemente me instruiu a levantar, tomar banho, ir para casa me trocar. E então nós discutíamos sobre o café da manhã. Eu realmente não queria ir para casa sozinha. Pensei que poderia mudar de ideia e fazer uma declaração pública jogando alguns dos pertences de Dona no jardim da frente, deixando que ela os levasse de volta sozinha. Eu vagarosamente fui para casa, e 2 horas depois, ao chegar, notei o carro de June estacionado na entrada da garagem. Uma caminhonete até então desconhecida ocupava a rua. Ao entrar, descobri Jim tomando café com Gary, o policial da noite anterior. June explicou. Você mencionou o quão prestativo Gary, oficial de Ansan foi, então anotei o número de telefone dele e liguei para ele esta manhã. Preocupado, perguntei ao jovem. Isso não vai lhe causar problemas? Ele deu de ombros despreocupadamente, mencionando que estava de folga e aproveitando seu dia de folga. Confiante de que seu capitão aprovaria ou pensando em mudar de carreira se não, ele parecia imperturbável. Fui trocar de roupa. Gary, você pode providenciar um reboque para o carro,
bloqueando meu acesso à garagem? Perguntei. Ele sorriu e me garantiu que era minha casa, então chamei uma empresa de reboque e mandei remover o carro. O indivíduo responsável por bloquear minha garagem seria obrigado a cobrir as despesas de reboque e uma taxa de apreensão diária de $40 ao reivindicar o veículo. Enquanto isso, Jun havia contatado uma empresa de armazenamento local para garantir um espaço interno com controle de temperatura. Logo, a maioria das minhas roupas e pertences em risco estavam armazenados com segurança. Tomei precauções trazendo um pacote de roupas de cama, toalhas, a cama do quarto de hóspedes e a cômoda, junto com minha poltrona reclinável e a televisão de tela grande. Os pratos de todos os dias estavam embalados, mas deixei sua porcelana fina para a dona. Fazendo questão de limpar o armário de bebidas, pode ter sido trivial, mas eu não estava deixando nada para trás. Ainda tínhamos algum tempo de sobra. Papai, eu precisava da sua autorização para algumas coisas que cuidei em seu nome, como transferir metade dos seus fundos. Usei minha conta poupança para isso, e você pode lidar com tudo online, então eu simplesmente agi em seu nome. Esta manhã liguei para seu corretor de investimentos para informá-lo sobre seu divórcio bagunçado em andamento e perguntei se uma visita pessoal era necessária ou se ele poderia proteger sua conta remotamente. Ele me garantiu que tais situações são comuns e que ele poderia facilmente bloquear a conta. Desbloqueá-lo, no entanto, requer você e a mamãe juntos, ou uma ordem judicial. Tudo bem? Eu assenti, e ela sorriu. Ótimo, porque foi o que eu fiz. Também cancelei seus cartões de crédito, relatei-os como roubados. Mas limpei o saldo primeiro da sua conta bancária. Encontrei todos os detalhes necessários na sua mesa. Você deveria saber que não deve deixar seu livro de pins e senhas jogado por aí. Preocupado com as finanças, perguntei o que eu faria para ganhar dinheiro. Bem, deixei fundos suficientes para você fazer um saque de $400 em dinheiro no caixa eletrônico. Além disso, lembre-se do cartão de crédito somente para emergências que você me deu durante a escola. Você pode usá-lo. Você e eu estamos nessa conta. Droga, você tem tudo sob controle. Você está guardando ressentimentos em relação à sua mãe? Gary perguntou. Eu acreditava que o homem enfrentaria consequências severas com base no olhar de desaprovação que Jun lhe deu. Não. Minha mãe traiu meu pai para que ela pudesse se envolver em comportamento promíscuo. Se os papéis fossem invertidos, e meu pai tivesse se desviado, eu teria tomado ações semelhantes para apoiar minha mãe. Estou me esforçando para ser justo. Meu objetivo é evitar que ela o explore quando ela contemplar isso. Tenho certeza de que minha mãe tentará extrair dinheiro. Conheço minha tia. Ela encorajará minha mãe e, quando perceberem que meu pai não cederá, agirão decisivamente. Antes de sairmos de casa, meu telefone tocou. Era a dona. Por que diabos meu cartão de crédito não está funcionando? Ela exigiu. Eles disseram que foi reportado como roubado. Você está chateada porque eu encontrei um homem de verdade, e seu ego frágil não consegue lidar com isso. Bem, estou em frente a um caixa eletrônico e vou sacar cada centavo que puder antes que o banco feche. Você não vai me impedir de me divertir neste fim de semana. Eu sabia que ela só conseguiria uns 2.000 de tinha transferido o resto. Ela teria dinheiro suficiente para sobreviver por algumas semanas se não desperdiçasse tudo em festas hoje à noite. Eu estava disposto a apostar que ela seria a única pagando a conta pela diversão de todos. Você tomou sua decisão, dona, eu tomei a minha, eu disse calmamente. Estou separando nossas vidas de todas as maneiras possíveis até consultar um advogado na segunda de manhã. Nós terminamos. Desliguei antes que ela pudesse responder. Jun e Gary ouviram a conversa. Estou com fome, vamos comer alguma coisa. Percebendo que não conseguia encontrar um apartamento e não queria passar o fim de semana inteiro em um hotel, procurei meu irmão, perguntando se eu poderia ficar na casa dele. O que diabos aconteceu? Bob perguntou. Eu o assegurei de que não era a dona me deixando ou me expulsando sem motivo. Bem, o quarto de hóspedes está pronto, vá até lá, a menos que precise de alguém para buscá-lo. Ah, e espero que você tenha guardado todas as garrafas daquele uísque de barril único.
Certifique-se de que não sobrou nenhuma para a dona despejar. Confirmei que todas as garrafas estavam seguras e contabilizadas, embora uma já tivesse passado pelo meu fígado e rins. Não consuma mais nada antes de chegar. Quero que você esteja sóbrio o suficiente para explicar a situação antes de ficar completamente bêbado. Informei a ele que levaria Jun para jantar fora e que estaria na casa dele em algumas horas. Jun tinha um largo sorriso no rosto enquanto observava Gary, que parecia completamente perplexo. Ah, meu tio e meu pai provocam um ao outro constantemente, comentei sobre sua escolha de palavras. Não sou mais criança, pai. Uso uma linguagem mais forte. Além disso, Gary, o tio Bob e o pai sempre se apoiam. A brincadeira deles é só isso, brincadeira. Você saberá que é sério quando a brincadeira parar. Aposto que a próxima conversa deles será direta. Depois da refeição, eles me acompanharam até a casa do meu irmão antes de continuarem seu caminho. O restante do fim de semana foi preenchido com conversas extensas entre meu irmão e eu. Evelyn, sua esposa, ouviu algumas no começo, mas depois de resmungar comentários como presunçosos e egoístas, ela finalmente nos deixou em paz. Eu estava me perguntando quando Donna entraria em contato comigo novamente. Ela não tinha me contatado depois de verificar seu saldo bancário. Por volta das 5 horas de domingo, meu telefone finalmente tocou. Olá, Donna. Eu a cumprimentei com a voz mais composta que consegui. O que diabos você fez? Ela quase gritou. E onde está o carro da Doris? Pensei que você estivesse apenas chateado e tivesse cancelado os cartões de crédito para tentar estragar minha diversão. Você quer dizer aquele carro velho bloqueando o acesso à minha garagem? Eu perguntei. Mandei rebocá-lo. Não sei até que horas eles funcionam aos domingos, mas o cartão de visita deles está na mesa da cozinha. Você terá que cobrir as taxas de reboque e apreensão para recuperá-lo, no entanto. Espero que você tenha economizado o suficiente do dinheiro da sua festa para isso. Seu frágil ego masculino está tão ferido que você teve que descontar na minha irmã? Donna rangeu os dentes, com Doris gritando ao fundo, me insultando. Eu disse que discutiríamos isso quando eu chegasse em casa, e eu explicaria como as coisas vão ser. Você vai pagar por sua pequena explosão. E você sabe que será o nosso dinheiro para devolver o carro, não o dela. Primeiro, seu comentário sobre meu frágil ego masculino lhe rendeu alguns pontos extras. Eu odeio isso. Eu retruquei, fervendo. Segundo, não tenho interesse em deixar você ditar como as coisas serão. Você deixou claro que estava saindo para se divertir e encontrou alguém melhor, então, no que me diz respeito, ele pode ficar com você. Você realmente achou que eu ficaria por aqui para deixar você ditar os termos? Olhe ao redor, eu tirei muitas coisas pessoais da casa. Eu disse a você ontem que estava separando minha vida da sua. Vou pegar meu ego ferido e deixar você com ele. Então, se você tem algo produtivo para dizer, fale ou desligue. Eu a ouvi sussurrar que não era assim que deveria ser. No fundo, a voz de Doris ecoava, diga ao fracote para ir para o inferno, ele vai voltar rastejando em breve. Encerrei a ligação. Surpreendentemente, não me incomodei. Senti um frio por dentro, completamente gelado. Reconheci que poderia lamentar o fim do meu casamento mais tarde, mas naquele momento, eu simplesmente não me importava. No entanto, a vingança estava em minha mente. Eu meio que esperava que ela ligasse de volta, soltando um discurso depois de inspecionar a casa, mas não ouvi uma palavra de Donna ou Doris até o final do dia seguinte. Tirando o dia de folga, consultei nosso advogado corporativo, que prontamente me encaminhou para um advogado de divórcio. Os detalhes desagradáveis e familiares do divórcio me aguardavam, e eu sabia que perderia metade de tudo. Felizmente, minha confiança protegeu meus interesses comerciais. Com Donna ganhando uma renda similar, pensão alimentícia não era uma preocupação. Tínhamos investimentos pessoais modos em torno de $20.000. A maior parte da nossa renda extra tinha ido para a educação de Jun e para salvar Doris de problemas financeiros. O principal ativo era nossa casa, que eu estava aberto a vender ou deixar Donna me comprar, embora eu soubesse que ela não conseguiria administrar sem um empréstimo substancial.
Nenhum filho dependente estava envolvido. Doris não se qualificava. Combinei que Donna fosse servida na tarde seguinte. Sinceramente, não esperava ouvir de Donna até depois que ela fosse servida, e mesmo assim, previ uma enxurrada de gritos vingativos. Por volta das 4 da tarde, ela me ligou, dizendo: "Eu gostaria de conversar", em um tom baixo. "Então fale", respondi. "Agora não. Ainda estou no trabalho. Você pode vir para casa e podemos conversar em particular?" Ela pediu. "Não." Eu respondi sucintamente. "Você pode fechar a porta do seu escritório e conversar agora ou me ligar de volta depois que sair. Mas dirigir até em casa por 2 minutos ou menos de discussão não vale o esforço." "O que quer dizer com 2 minutos? É só isso que nosso casamento vale para você?" Ela perguntou, perplexa e começando a ficar com raiva. "Não, vale muito mais do que isso", expliquei. "O momento para uma discussão séria era realmente antes de você começar a se envolver em comportamento inapropriado." Ouvi-a respirar fundo, mas a interrompi. "Mas ainda estou disposto a conversar. Gostaria de ouvir o que você tem a dizer. No entanto, sei que sua irmã provavelmente aparecerá e começará a falar e eu sairei pela porta ou ela pode agir como uma tola e tentar bloquear meu carro. Isso vai resultar em uma de duas coisas. Ou eu mando rebocar de novo ou eu quebro a janela dela para acessar e soltar o freio de emergência para poder empurrá-lo para fora do caminho. Isso vai me fazer ser preso." Ela me garantiu que a irmã dela não iria aparecer. "A outra coisa que vai acabar com a nossa discussão é se você começar a dizer coisas que eu não tenho interesse em ouvir. Assim que fizer isso, eu vou embora." "Então, não. Não vale o custo da gasolina ou meu tempo para dirigir para casa. O mesmo vale para um restaurante ou algum lugar público. Ligue-me de volta quando estiver em condições de conversar." Desliguei. Não precisei esperar mais de 15 minutos para ela retornar minha ligação. Eu estava monitorando meu telefone. Como nossos telefones estavam conectados por meio de um aplicativo Find Your Phone, eu sabia que ela ainda estava em seu escritório. Eu me perguntei se ela havia passado aqueles minutos contemplando sua abordagem ou consultando sua irmã, mas eu não estava preocupado de nenhuma forma. "Olá, posso falar agora?", ela anunciou quando atendi. "Certo, vamos estabelecer algumas regras básicas", eu disse. A expressão de surpresa com a menção de regras básicas me fez sorrir. "Primeiro, não quero que você perca meu tempo explicando como o cara com quem você me traiu é mais excitante do que eu. Isso só vai me chatear. Não me importa se ele tem um ego maior. Nunca recebi reclamações antes e você nunca sugeriu nada mais aventureiro. Nós costumávamos experimentar várias coisas. Não me diga que ele te encheu de elogios e elogiou sua beleza. Eu fiz isso. Além disso, é claro que ele te bajularia. É o que os caras fazem quando querem ficar íntimos." Ouvi outro suspiro ou talvez um suspiro, indicando que ela pretendia dizer isso. "Eu também não quero ouvir você alegar que isso era só sobre sexo e que você realmente me ama. Nós usamos brinquedos juntos e eu sei que você os usa em particular. Eu nunca tive ciúmes deles, então não tente me convencer de que esse cara não era nada mais do que um substituto para um brinquedo." Havia um humano anexado. Desta vez, ouvi um gemido sentindo que eu estava preventivamente desmascarando todos os argumentos que ela poderia fazer. E eu absolutamente não quero ouvir ameaças de que se eu não obedecer à sua nova ordem mundial, seu novo parceiro cuidará de você do jeito que você merece. Essa foi a fala tola da Doris antes de você ir embora. Se seu brinquedinho era tão rico, por que você precisou usar seus cartões de crédito na outra manhã? Ou visitar um caixa eletrônico para pegar dinheiro? Só porque ele podia pagar um quarto no Marriott e dirige um Corvette não significa que ele é rico. Eu estremeci. Eu tinha me exposto sem querer, revelando um nível de conhecimento perturbador. Eu questionei se ela tinha percebido, e ela tinha. "Como você sabia que ele dirige um Vette?", ela perguntou. "E a Mari?", eu a interrompi, afirmando firmemente. "E por último, mas definitivamente não menos importante, não tente me convencer de que esse foi seu ato inaugural e solitário de infidelidade.
A maneira como ele cumprimentou calorosamente você e sua irmã indicou que ele estava familiarizado com ambas. Isso estava longe de ser seu primeiro encontro com ele. Não importa se foi sua segunda ou centésima vez. Vocês dois já tinham se envolvido com ele antes. Você estava nos seguindo? Ela exclamou. Tenho certeza de que você não contratou um investigador particular. Você não tinha a mínima ideia antes da sexta-feira à noite. Nós éramos tão cautelosos. Eu quase ri. Ela tinha ignorado completamente os detalhes sobre o carro do cara. Eu não queria que essa informação chegasse até ele, ainda não. Então, depois de ouvir todas essas coisas que eu absolutamente não quero ouvir, o que você tem a dizer? Ela começou a chorar e eu a deixei soluçar enquanto casualmente tomava minha cerveja. Sim, eu sentei lá friamente, bebendo uma cerveja enquanto meu casamento desmoronava. Nós tivemos 24 anos juntos, Dona chorou. Não vale a pena salvar isso? Fiz um esforço extenuante para não cair na gargalhada. Não era uma risada alegre ou divertida, mas sim de incredulidade. Você claramente não achou que valia a pena considerar quando decidiu trair, comentei, provocando outro suspiro. Interrompi. O indivíduo sabia que você era casado? Ela choramingou. Acho que sim. Bem, tenho quase certeza, sim, ele tinha que saber, pelas coisas que ele disse, ele me deu conselhos. Que tipo de conselho? Eu perguntei. Ele sugeriu que se você ficasse chateada eu deveria mencionar quanto um divórcio lhe custaria, eu ganharia metade de tudo que você possui e até receberia pensão alimentícia. Dona revelou. Essa pessoa estava jogando a carta do poder, pensei. Ele mencionou que você não gostaria que ninguém soubesse que você é um corno, que nenhum homem deseja essa revelação. Segundo ele, eu estaria no controle e poderia fazer o que quisesse se jogasse minhas cartas corretamente. Doris compartilhou a mesma perspectiva. Ela acredita nele, afirmando que algumas outras mulheres que ela conhece mantiveram seus maridos sob controle. Seus casamentos podem ser instáveis, mas elas evitam o divórcio devido ao alto custo. Então ele sabia que éramos casados e não se importava. E pelo que parece, você certamente não dá a mínima também, retruquei. Agora eu vou te perguntar isso e então você pode decidir se realmente tem algo a acrescentar. O que você realmente acha que vamos conseguir conversando agora? Ela começou a chorar. Eu quero que fiquemos juntos, que continuemos casados. Você realmente não consegue superar seu frágil ego masculino, consegue? Ela lamentou. Sem dizer uma palavra, desliguei. Repreendi-me mentalmente por reagir tão precipitadamente. Tinha mais uma pergunta pendente. O indivíduo me mirou? Ele sabia quem eu era ou estava simplesmente atrás de uma boceta fácil? Orville Wendell Fontenot III, conhecido como Trey dentro da empresa, entrou casualmente no escritório de Bob na terça-feira seguinte, logo após o almoço. Sr. Jacobs, você queria me ver? Ele perguntou despreocupadamente. Embora surpreso por me encontrar na sala, ele não demonstrou muita reação. Parecia que ele não tinha percebido minha identidade. Talvez ele soubesse quem eu era, mas não me conectou à pessoa com quem ele tinha passado o fim de semana. Trey Fontenot serviu como um de nossos contatos e fazia parte da empresa há cerca de um ano, frequentemente chamado de oficial de opinião pública. Seu papel era semelhante ao de um vendedor, encarregado de apresentar uma imagem positiva para a imprensa e abordar quaisquer problemas com os clientes. Embora não fosse um papel tradicional de vendas, ele interagia frequentemente com nossos clientes, fazendo de nossa imagem pública seu foco. Suas responsabilidades incluíam coordenar com os clientes para alinhar nossos esforços de relações públicas. Eu pessoalmente considerei isso um gasto redundante e desnecessário de esforço e fundos. Na minha opinião, nossa reputação deve se sustentar por seus próprios méritos. Bob eventualmente compartilhou essa perspectiva, concluindo que manter o salário de Fontenot era, de fato, um desperdício de dinheiro. Bob perguntou, compartilhe comigo. Você estava ausente do escritório na sexta-feira, o que estava fazendo? E como passou o fim de semana? Trey pareceu um tanto perplexo. Passei a sexta-feira na companhia de Larry Atwell da Global Medical.
Ele veio de Nova Orleans e nós coordenamos nossos esforços em nossa publicidade. Quanto ao resto do fim de semana, eu estava na companhia de algumas moças. Trey tropeçou. Posso perguntar por que você está perguntando? Bem, ouvi dizer que você estava no Marriott entretendo-as. Imagino que a Tvel ainda estava com você. Espero que não tenha sido às custas da empresa e que essas mulheres não fossem prostitutas, Bob afirmou. Não, senhor, nós nos encontramos com as mulheres para um bom momento, mas foi sexta-feira à noite depois do nosso encontro. Essas mulheres não foram compensadas, Trey esclareceu. Bob então questionou a natureza do bom momento. Bem, senhor, não é realmente da sua conta, pois não diz respeito à empresa, mas eu lhe digo, é um hobby pessoal meu me envolver intimamente com mulheres dispostas. Eu as levo para sair, as levo para jantar e então as convido para minha cama para se divertir. Essas eram duas mulheres que eu conhecia. É tudo completamente consensual. Como isso chegou ao seu conhecimento? Bob balançou a cabeça. Basta dizer que sim, eu quero ouvir a história, sente-se. O sorriso de Trey se alargou enquanto ele se acomodava em um estado mais relaxado. Parecia que ele acreditava que estava livre e tinha algum orgulho de suas conquistas. Bem, estou solteiro agora. Me divorciei há 2 anos porque gosto de jogar o campo. Gosto de seduzir mulheres, conhecê-las, pagar algumas bebidas, dançar um pouco e, se possível, persuadi-las a se juntarem a mim na cama. Sou muito habilidoso nisso e é tudo uma boa diversão. Ninguém se machuca. Aos 32, Trey era bonito, embora eu sempre o tenha achado um pouco vulgar. Ele carregava um sorriso perpétuo no rosto. Ninguém, Bob perguntou. Quantas das moças que você persegue são casadas? Elas não se importam com seus casamentos? O sorriso de Trey se alargou ainda mais. Ah, você entendeu ao contrário. A maioria das mulheres que eu vou atrás são casadas. Elas são os melhores alvos, reduzindo o risco de qualquer envolvimento duradouro. É só um pouco de entretenimento para ambas as partes envolvidas. Existem 2 tipos. Um tipo busca um pouco de excitação extraconjugal, uma fuga secreta e safada que elas podem esconder de seus maridos. Isso as faz se sentirem vivas, sensuais e um pouco safadas. Algumas são bem aventureiras e querem se soltar, fazendo coisas para mim que elas alegam nunca fazer para seus maridos ou não fazem desde que estavam namorando. Eu vou forçar os limites, como fazer sexo anal ou convencê-las a raspar os pelos pubianos e depois dizer aos maridos que elas fizeram isso por elas. Algumas até fazem seus maridos fazerem sexo oral depois que estou com elas, gravando em seus telefones para compartilhar comigo mais tarde para uma emoção extra. Nós 2 nos divertimos com isso. Embora o marido permaneça felizmente inconsciente, pensando que está apenas se divertindo com sua esposa que voltou de uma noite fora toda aquecida e incomodada. A segunda categoria envolve um pouco mais de complexidade, mas é incrivelmente agradável de perseguir. Essas são as esposas que buscam uma atualização, seus maridos não conseguem satisfazê-las, então elas estão à procura de um amante melhor. Algumas estão buscando uma atualização financeira e estão ativamente considerando deixar seus maridos por alguém mais rico. Eu dirijo intencionalmente aquele Corvette vermelho porque ele atrai atenção. Eu até adoto várias personas, como minha antiga identidade como Lance Sutherland, coincidentemente combinando com uma loja de madeira em Shreveport. Eu digo às mulheres que estou aqui para comprar madeira para as necessidades de processamento da minha empresa. Bob perguntou se as mulheres realmente acreditam nessa história, e Trey riu. A maioria nem questiona. Em bares, eu sou chamado de Lance, sem sobrenome. No entanto, eu uso um cartão de crédito com esse nome só para o caso de aparecer em um hotel ou restaurante. Eu limpo os cartões e as mulheres continuam sem saber. Ultimamente, tenho me passado por Lance Parker, um executivo do petróleo. Eu fabriquei documentos falsos, deixando-os na mesa do quarto de hotel para as mulheres verem e acreditarem que são importantes. Então eu os reúno com meu laptop, coloco-os em uma pasta e continuamos nossas festividades. As mulheres se envolvem em atividades íntimas enquanto seus maridos alheios ficam em casa, inconscientes e recorrendo à autogratificação enquanto aguardam seu retorno.
Algumas dessas mulheres acreditam que eu poderia oferecer a elas uma vida melhor se seus maridos as deixassem de lado. Mesmo que os maridos descubram a verdade, parece que muitas eventualmente perdoam suas esposas. Pessoalmente, não enfrentei nenhuma retaliação de maridos. Eu também tenho outro grupo de esposas que visam controlar seus maridos cornos. Essas mulheres buscam orientação sobre como fazer seus maridos obedecerem, ameaçando-os com a potencial perda de bens. Eu forneço a essas esposas vários conselhos. Eles informam seus parceiros cornos sobre seus casos extraconjugais e os desafiam a aceitar a situação. Curiosamente, o sistema legal e os tribunais tendem a favorecer as esposas, deixando os maridos enfrentando as consequências enquanto as esposas colhem os benefícios. Lembrando a letra da antiga canção de Jerry Hyde, She got the gold mine and I got the shaft. Bob perguntou sobre como Bob conhece mulheres. Eu frequento alguns clubes onde mulheres vão para serem abordadas. É simples. Sou conhecido como um cavalheiro que pode pagar um quarto no Marriott, não apenas um encontro rápido no banco de trás ou um ato clandestino atrás do clube. Cultivei um pouco de reputação e tento manter uma imagem de classe. Algumas mulheres até me apresentam a outras. O último fim de semana é um exemplo perfeito. Duas irmãs, ambas na casa dos 40 e poucos anos e incrivelmente atraentes. Depois de se envolver com uma, ela me apresentou a irmã dela. Tendo estado com ambos algumas vezes quando Laurie veio à cidade, convidei-os para se juntarem a nós no Marriott para um fim de semana de paixão desinibida. Eles aceitaram ansiosamente. As mulheres adoram estar com alguém como eu, ele sorriu, transformando-o em um largo sorriso. Bob questionava a acessibilidade do Marriott todo fim de semana. Deve ser caro. Essa é a genialidade do plano, Trey explicou com um sorriso, parecendo quase animado para compartilhar a história. Meu primo é o gerente noturno. Ele reserva um quarto para mim cedo e, depois da meia-noite, ele altera os registros do computador para mostrá-lo como desocupado. Eu não pago um centavo. A equipe de limpeza vê que o quarto precisa de atenção, então eles o limpam. Ninguém fica sabendo. Neste fim de semana, consegui um doce com 2 quartos e uma sala de estar a rir. Tudo de graça. A mulher acreditava que eu era um grande apostador ou rico. Laurie e eu gostávamos da companhia das duas mulheres e meu primo até se juntava a nós depois do turno dele, com as mulheres dando a ele um tratamento duplo como gorjeta, Trey se gabava. Sem que ele soubesse, cerrei os punhos, resistindo à vontade de reagir violentamente. Eles fizeram tudo isso sem pagamento, Bob perguntou, aparentemente cativado. Você usou drogas ou álcool? Ou eles são apenas promíscuos? Eu me abstenho de usar qualquer substância ilegal, mas tanto Laurie quanto eu ocasionalmente dependemos do Viagra para manter a resistência. No entanto, mesmo com isso, a fadiga se instala depois de um tempo, necessitando de descanso. Estou aberto a testes de drogas a qualquer momento e, além de uma instância passada de compartilhar um pouco de X com mulheres, evito tais riscos, especialmente com indivíduos selvagens que traçam uma linha em encontros de garota com suas irmãs. Uma tentativa de persuasão de Laurie e eu que adicionou um toque de perversão. Pelo menos Donna e Doris parecem ter alguma moral, pensei. Bob expressou suas preocupações sobre a situação. Primeiro, você já buscou relacionamentos com mulheres no NSYNC? Ele perguntou. Não, senhor, Trey respondeu. Meu pai me ensinou a não misturar negócios com prazer. Estou ciente de nossas rígidas políticas de não confraternização. Tudo bem, então você se envolve nessa atividade localmente. Você faz o mesmo quando viaja? Bob perguntou. Considerando seu envolvimento com o Laurie Atwell, outros representantes da empresa com quem interagimos se envolvem em comportamento semelhante? Não quero nenhuma repercussão para nós. Só Laurie, Trey esclareceu. A Global fornece um condomínio para dignitários, e nós pegamos mulheres lá. Então você se envolve nesse comportamento aqui e ali. Outra preocupação é o escrutínio da sua conta de despesas. Ela resistirá à inspeção? Bob questionou. De repente, Trey, também conhecido como Orville Fontaine Lance, pareceu visivelmente nervoso. Bob sorriu e discretamente apertou um botão em sua mesa.
Vamos examinar minuciosamente seus registros de contas de despesas. Se encontrarmos qualquer uso indevido, tomaremos medidas legais por roubo ou apropriação indébita, e recuperaremos quaisquer fundos desviados de seu último contra-cheque. Último pagamento? Trey disse asperamente. Você está me deixando ir? Por quê? Porque eu levei algumas mulheres para um hotel. Seu pedaço de lixo. Veja, uma dessas mulheres com quem você se meteu neste fim de semana, dona, em breve será minha ex-esposa, respondi do meu lado da sala. A outra é minha cunhada. Senti uma sensação de satisfação por ele não ter a mínima ideia. Ele me encarou por um breve momento antes de resmungar, droga. 2 seguranças entraram na sala enquanto Trey olhava para Bob e depois para mim. Você não pode me demitir por estar com sua esposa, ele declarou, recuperando a compostura. Foi consensual. Não é minha culpa que ela queria te trair. Vou processar vocês dois por demissão injusta. Você deve se familiarizar com a lei. Louisiana opera em uma base à vontade. Podemos deixar você ir por qualquer motivo a qualquer momento, desde que não seja protegido por lei, como discriminação. Ter um caso com a esposa do seu chefe certamente não se enquadra nessa categoria. Agora, esses cavalheiros vão escoltá-lo até seu escritório para pegar seus pertences pessoais. Eu sugiro que você vá embora antes que outros funcionários descubram que pessoa desprezível você é. Trey mudou sua abordagem. Me demita, e eu vou contar a todos que tive um caso com sua esposa e fiz de você um corno, ele zombou. Todos saberão que ela e sua irmã são indivíduos totalmente promíscuos. Por favor, vá em frente, eu insisti. Isso vai me poupar o trabalho. Você está bem em ser conhecido como um corno? Ele perguntou incrédulo enquanto era levado embora. Não quero que ninguém pense que estou tratando minha esposa injustamente quando me divorciar dela, respondi. Enquanto era escoltado para fora, ele começou a proclamar em voz alta que estava sendo demitido por ter um caso com a esposa de Jacobs. Que tal terminarmos um pouco mais cedo, irmãozinho? Bob sugeriu com um sorriso. Estou a fim de algumas cervejas. Temos outro episódio para preparar em algumas horas. Concordei, ainda sentindo a descarga de adrenalina. Bob me levou para fora da porta, totalmente ciente de que sua secretária e o pessoal de segurança estavam escutando toda a nossa conversa. Com as proclamações em voz alta de Trey e as informações circulando, todos na empresa estariam bem informados até o fim do dia. Eu não me importei nem um pouco. Você ouviu Trey gritando sobre mexer com a esposa de Jacobs, certo? Ele convenientemente deixou de fora qual Jacobs, eu ri. Evelyn vai ficar chateada se as pessoas acharem que é ela. Bob gemeu. Agora eu realmente preciso daquela cerveja, ele disse. Trey deveria considerar deixar a cidade antes que Evelyn alcance e tome as rédeas da situação. Nós rimos enquanto saíamos. Bob e eu estávamos sentados em sua sala de estar, casualmente apreciando nossas cervejas às 5 horas, quando meu telefone tocou de repente. É hora do show, exclamei. Juntando-se a nós na sala estavam minha filha June e o jovem policial, Gary. Eles pareciam estar apreciando a companhia um do outro enquanto estavam sentados juntos no sofá. Percebi que eles estavam passando bastante tempo juntos quando a esposa de Bob, Evelyn, convidou June para o jantar de domingo. No entanto, June recusou, citando um encontro com um homem que ela havia conhecido recentemente. Ela também estava ocupada demais para se encontrar comigo na noite anterior. Não fiquei surpresa quando o rapaz a acompanhou esta tarde, e verdade seja dita, eu mal o apoiei. A voz enfurecida de Donna ecoou pelo alto-falante do meu telefone. Seu pedaço de merda, você percebe o quão humilhado eu fui? Você poderia ter colocado em risco minha promoção e talvez até meu emprego. Como você pôde, depois de todos os nossos anos juntos? Bem, espero que você não perca seu emprego, eu respondi, tentando manter uma expressão séria. Eu não gostaria de ficar na mão de pensão alimentícia para minha ex-esposa desempregada. No entanto, não poderia me importar menos se sua promoção fosse por água abaixo. Você pode merecer. Francamente, eu cronometrei a entrega de você com a reunião do conselho escolar, deixando-o sair, e pude ver que você estava completamente envergonhado.
Mas por que eu fiz isso depois de todos os nossos anos juntos? Lembra quando você zombou de mim sobre como sua promiscuidade e infidelidade machucaram meu delicado ego masculino outro dia? Você até reiterou o sentimento quando conversamos ontem. Bem, espero que seu frágil ego feminino tenha levado um golpe. Certamente parecia assim no vídeo que assisti. Vídeo? Ela gritou. Claro. Meu advogado me aconselhou contra minha presença, então providenciei que alguém documentasse a situação, eu disse. Falando em vídeos, vou te enviar filmagens de Orville Wendell Fontenot III, ou melhor, Turd, compartilhando detalhes explícitos sobre você e Dory se envolverem com ele durante todo o fim de semana. Ah, minhas desculpas. Você pode não reconhecê-lo por esse nome. No entanto, ele informou Bob e eu sobre seus encontros com você, descrevendo como ele se envolveu com você de várias maneiras no último fim de semana. A resposta fraca de Donna sobre Lance foi claramente audível. Sim, parece que ele costumava trabalhar na S5 e gostava de seduzir pessoas casadas em pontos de encontro locais como um hobby. Ele forneceu detalhes explícitos sobre como ele e seu companheiro envolveram você e Doris de várias maneiras, até mesmo convidando seu primo para se juntar a eles na escapada. Eu recomendo fortemente que você garanta a representação legal prontamente para tratar e devolver os papéis do divórcio. Eu preferiria não distribuir cópias desses vídeos para todos, incluindo seus pais. Considerando a idade deles, duvido que eles queiram ouvir sobre suas filhas dessa maneira. Não quero ser percebido como antagonista em nosso divórcio, especialmente por eles. É essencial que você e Doris garantam isso. Embora possa ser parte do meu frágil ego masculino, não aceitarei o papel de vilão aqui. Fui justo nos termos que propus, e até me separei sem pensão alimentícia. Depois de vender a casa, você pode continuar apoiando financeiramente sua irmã por um tempo, pelo menos até ficar sem fundos. Eu sugiro que vocês dois se mudem juntos, com você cuidando das finanças. Apesar do conselho ruim e da introdução a Orville ou Lance, ainda pode haver uma chance de reconciliação se vocês deixarem de lado seus egos frágeis. Quando nos desconectamos, eu a ouvi soluçando. Olhei ao redor da sala e dei de ombros. Demorou um pouco para ela parar de chorar depois de ser servida no vídeo. Imagino quanto tempo vai levar agora. Nunca vou descobrir. Eu tinha assistido a filmagem dela recebendo documentos legais antes de Donna ligar. Ela tinha acabado de sair de uma reunião com o conselho escolar para discutir sua potencial promoção na administração da escola. No vídeo, ela saiu da reunião com um sorriso, acompanhada por vários membros do conselho, sugerindo que o resultado tinha sido positivo para ela. No entanto, sua expressão rapidamente se transformou em choque quando um jovem servidor de processo se aproximou dela, perguntando se ela era a Dona Jacobs. Após confirmar sua identidade, ela recebeu um envelope e foi oficialmente intimada com documentos legais. Devido à sua declaração anterior de uma frase ofensiva sobre minhas inadequações percebidas e sua suposta infidelidade, decidi levar as coisas um passo adiante. Um homem vestido como um tradicional pregoeiro proclamou obscenamente do outro lado do saguão: Erge, Dona Jacobs, agora rotule isso como a vagabunda traidora foi servida. Duas jovens mulheres ao lado dele começaram a tocar instrumentos musicais, inicialmente parecidos com trombetas, mas inesperadamente começaram a tocar uma música de casamento, Here Comes the Bride. O trio cantou, Here Comes the Slut, All Dressed to Ruth, Her Marriage is Over, She's Out on Her Bat. Eles saíram do salão enquanto tocavam seus instrumentos. O vídeo concluiu com Donna caindo de joelhos em lágrimas. Sem ser notado pela multidão, um jovem policial ficou de lado, gravando o evento em um celular. Papai, Gary gravou isso como um favor para você, mas, por favor, não compartilhe, implorou minha filha June. Apesar de seu apelo, assegurei a ela que apenas sua mãe provavelmente veria o vídeo, a menos que Donna contestasse o divórcio, caso em que ela receberia uma cópia do vídeo da entrevista de saída de Fontenot. Donna não contestou o divórcio, pois seu advogado reconheceu que meus termos eram razoáveis e alinhados com as leis de divórcio atuais. Como previsto, ela implorou para que passássemos por aconselhamento em uma tentativa de salvar nosso casamento.
Eu podia sentir sua frustração quando ela falou sobre minha incapacidade de superar suas ações e perdoá-la depois de mais de 20 anos de casamento, insinuando meu ego masculino supostamente frágil. Vá em frente, mencione o frágil ego masculino uma vez. Se você ou sua irmã disserem essa frase novamente, eu vou liberar todos os vídeos, especialmente para seus pais, eu avisei. Ela ficou em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vender a casa que um dia possuímos foi uma fonte de ressentimento para ela. Ela só se tornou um palácio aos olhos dela quando as circunstâncias nos forçaram a vender. Eu esperava que ela não alocasse muito de sua parte para cobrir as despesas de sua irmã. Jun prometeu intervir e impedir isso, mas eu permaneci indiferente. Orville, também conhecido como Trey ou Lance, lutou para encontrar um emprego comparável à posição confortável que ele tinha conosco. Sua acusação anterior de roubo relacionada ao uso indevido de sua conta de despesas provavelmente prejudicou suas perspectivas. Talvez a risada ouvida pelos representantes de RH quando eles checaram seu histórico de emprego tenha contribuído para a dificuldade em garantir novas oportunidades. Apenas alguns perguntaram mais por uma explicação. Trey enfrentou um atoleiro ilegal quando a Marriott Hotel Corporation apresentou queixa contra ele e seu primo por roubo de serviços. Eu não sabia que uma coisa dessas poderia acontecer, mas aparentemente um gerente noturno não tem autoridade para compensar quartos, especialmente em troca de favores sexuais. A corporação decidiu divulgar a situação como um impedimento para seus funcionários em todo o país. Embora eu tenha ouvido que as acusações foram eventualmente retiradas, isso ocorreu ao custo de Orville e seu primo irem à falência enquanto tentavam cobrir seus honorários advocatícios de 300 horas para sua defesa. Larry Atwell, amigo de Trey, foi rapidamente demitido pela Global Medical e substituído, juntando-se a Trey nas fileiras dos desempregados. Parece que alguém está cuidando de sua futura carreira, assim como alguém em casa está fazendo por Trey. Infelizmente, eu também sofri perdas. Meu casamento de 24 anos chegou ao fim. Levaria algum tempo para eu reconstruir a confiança nas mulheres, mas encontrei várias que me garantiram que voltar à cena de namoro não seria muito desafiador. Elas estavam lá para me apoiar e me convencer de que era injusto julgar todas as mulheres com base nas ações de duas da minha família. Em uma nota positiva, eu não tive mais que lidar com uma esposa infiel e uma cunhada parasita. Os únicos beneficiários em toda essa aprovação foram minha filha June e seu futuro marido Gary, um ex-policial e meu atual